Olá, você aluno que está se preparando para o Enem. Seja bem-vindo ao Pré-Enem Legal. Hoje vamos tratar das resoluções do Enem 2023. E sou o professor Douglas, professor de Física, e vem comigo e vamos resolver as questões de Física. Bem, nossa primeira questão que vamos tratar é a respeito da questão 91 do caderno amarelo do Enem 2023. Então, temos a seguinte questão. Na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando duas latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permanecem inalteradas durante a brincadeira. Agora atenção no comando. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora? Então, trazendo aqui para mim. Primeira coisa, temos que ter atenção nos detalhes que a questão nos traz. Primeira coisa que você vai fazer na sua prova do Enem, destaca aquilo que é mais importante. Por exemplo, o que eu posso destacar aqui na minha questão? Eu observo que o som ele pode ser transmitido através do barbante, ou seja, o som, o seu meio de propagação ele se dá de maneira transversal. Ou seja, ele pode se propagar em meios naturais, como, por exemplo, o barbante. Dessa maneira, o comprimento do barbante fica cada vez mais extenso, conforme a gente observa na tirinha. Porém, observa o comando. Conforme aumenta o comprimento do barbante, vai ocorrer a redução de qual característica? É importante saber que uma das principais relações que temos no comprimento de onda é a respeito da sua velocidade, que é a nossa fórmula fundamental das ondas. Então, quando eu tenho velocidade, velocidade é igual ao quê? Ao comprimento de onda, representado por essa letra grega, o lambda, vezes a frequência, representada por essa letra F. Se eu estou falando a respeito do comprimento do barbante, supõe-se que esse comprimento do barbante está representado de forma estirada. O que acontece se eu aumentar esse comprimento do barbante? Bem, aqui está falando na letra A, a altura. Será se a altura que vai aumentar? E atenção, a altura, estou me referindo ao som e não à altura do barbante, tá? Será se a altura do som? Primeiro, a altura ela está diretamente relacionada com a frequência. Nesse sentido, a frequência, se eu aumento a frequência, você vai praticamente o quê? Vai aumentar a altura. Então, se aqui a gente quer saber uma que vai ter redução, então não vou utilizar a altura. Uma outra característica também muito importante é a respeito da período. O período, na verdade, ele também está relacionado diretamente com a altura. Então, se eu aumento a altura, o período também vai aumentar. Então, observa, se eu aumento a frequência, aumenta a altura, aumenta o período. Porém, o que eu estou pedindo? Se eu aumentar o comprimento do barbante, eu quero saber qual que vai reduzir. Dessa maneira, eu já posso eliminar de cara a alternativa letra A e a alternativa letra B. Porém, temos aqui na letra C, amplitude. O que é a amplitude? A amplitude está diretamente relacionada com a intensidade do som, ou seja, com o quão alto o som será. E atenção, essa altura que eu estou me referindo não é a altura lá do comprimento da onda, estou me referindo à altura da intensidade sonora. E essa altura da intensidade sonora, o que acontece? Ela é inversamente proporcional ao comprimento do barbante. Ou seja, quanto maior a distância você vai ter de uma latinha para outra, menor vai ser a sua amplitude. Se eu parar para observar, aqui temos o cascão, o cascão ele está segurando uma lata e ao emitir uma onda sonora para essa lata, a onda sonora ela é emitida através de vibrações. Essa vibração ela vai passar pelo barbante até chegar aqui no Cebolinha, na outra latinha. E o que acontece? Quanto mais distante um está do outro, maior vai ser a sua distância, maior vai ser os comprimentos de onda. E quanto maior esses comprimentos de onda, menor vai ser a intensidade que o Cebolinha vai estar ouvindo. Então, observa, quanto maior o comprimento do barbante, menor vai ser a nossa amplitude. Logo, aqui temos o quê? Gabarito alternativa, letra C. Gabarito alternativa, letra C, amplitude. Questãozinha tranquila, que bastava você saber as propriedades e as características de uma onda, tá certo? Então, professor, mas por que não pode ser letra D? Por que não pode ser letra E? A letra D fala velocidade.
Observa que a velocidade é igual ao comprimento de onda. Se eu aumento o comprimento de onda, a velocidade ela também vai aumentar. Da mesma forma, temos aqui na letra E, comprimento de onda. A gente já viu que se aumenta o comprimento de onda, vai o quê? Vai ficar diretamente proporcional também ao comprimento do barbante. Então, dessa maneira, não pode nem ser letra D e nem ser a letra E. Nosso gabarito aí, letra C de certo. Então, ficamos por aqui nessa resolução. Aguardo você na nossa próxima resolução de física. Até mais!